Fala galera, aqui é o Marcelo e gente, olha, a gente tem que admitir aqui que a gente cometeu um erro no canal. Sim, porque olha, a gente esqueceu de comentar aqui, fazer um resumo de uma parte muito legal que aconteceu durante a saga Metal em 2017. E nessa parte aconteceu uma coisa muito legal, que foi o Batman Querry zoando toda a cidade de Gotham, enquanto uma pequena resistência de heróis tenta proteger ela. E é esse arco chamado de Metal, a Resistência, que nós vamos resumir no vídeo de hoje. Então, pessoal, apenas dando uma contextualizada, né? Como eu falei aqui no início do vídeo, esse arco aconteceu durante a saga Metal lá em 2017. Foi um especial de crossover que reuniu diversas revistas de heróis da DC nessa época. E tinha heróis como o Robin, Damian Wayne, o Arqueiro Verde, o Asa Noturna, o Esquadrão Suicida, os Jovens Titãs, uma penca de heróis então tentando deter o Batman Querry, que ele estava manipulando a cidade de Gotham através dos principais vilões da cidade. Então são esses heróis tentando deter essa invasão do multiverso sombrio do Batman Querry em Gotham. Sim, é a batalha por Gotham que aconteceu durante a saga Metal. E já antes de começar o vídeo, deixa aquele bate joinha para nos ajudar aqui no YouTube e bora então pro resumo. Então, durante a saga Metal, enquanto a Liga estava dentro do multiverso sombrio, uma grande rocha aparece em Gotham, trazendo os Batman do mal. O Batman Querry aparece e com seus Robins libertam o Charada do Asilo Arkham. O Batman Querry dá ao Charada uma carta especial do Coringa, que lhe permitirá moldar o mundo de acordo com seus desejos. Gente, que perigo isso! Fica implícito também que o Batman Querry já deu esse mesmo tipo de carta ao Bane, ao Senhor Frio, Era Venenosa e outros. Enquanto isso, o Robin e os Jovens Titãs vão para dentro lá daquela montanha gigante que apareceu em Gotham. Enquanto os outros Titãs ajudam os moradores de Gotham, Robin entra nessa rocha e ela está transformada em um labirinto do Charada. E encontra o Arqueiro Verde lá, que veio a Gotham para investigar esse local também. Não demora muito e a Arlequina e o Crocodilo do Esquadrão Suicida também aparecem. E eles revelam que já haviam encontrado o centro desse labirinto. Eles levam os heróis para lá, onde encontram o Charada, que está em um grande minotauro mecanizado. E convenhamos, eu aposto que você, que nem eu, jamais imaginou que ia acontecer um negócio desse. Não. Que coisa bizarra. O Robin tem que analisar um enigma, enquanto os outros atacam o Minotauro Charada, que eles são capazes de derrotar. O Arqueiro Verde reconhece que aquela carta do Batman Querry é feita de um metal, de mesmo material que ele encontrou recentemente em uma câmara, usada pelo Tribunal da Corte das Corujas. O Batman Querry observa tudo de longe e repreende o Charada por deixar uma prova. Ele então chama o seu seguidor mais dedicado, o Damian Wayne, direto do multiverso sombrio. Quando essa nova trupe começa a explorar um novo território, que parece ser do Senhor Frio, devido ao clima, eles encontram o Asa Noturna, sendo perseguido por um monstro de gelo. Pois é, vai se acostumando aí com criaturas bizarras, pois nós acabamos de ver, né, um Charada Minotauro. E assim como aconteceu lá no caso do Charada, o Batman Querry também deu uma carta lá especial do multiverso sombrio pro Senhor Frio. O Robin, o Arqueiro Verde, a Arlequina e o Croc começam a lutar contra essa criatura gelada com o Asa Noturna. Eles no fim derrotam ela, e o Asa revela que ele está seguindo uma misteriosa esfera de metal, e ela o levou até ali. De volta aos Jovens Titãs, enquanto tentam ajudar os habitantes de Gotham, eles encontram o restante do Esquadrão Suicida. Eles não se dão bem no início, dando aquelas mal encaradas um para os outros. Contudo, um grupo do Batman Querry de Robins malignos ataca as duas equipes, liderados por aquele Damian Wayne do mal. E voltando lá para aquele reino do Senhor Frio, os heróis encontram uma estátua que lembre muito lá aquele símbolo da Corte das Corujas. Eles estranham esse objeto estar lá, mas não tem muito tempo para pensar nisso, pois depois encontra o Senhor Frio carregado com a energia sombria estranha. Usando a estátua da Corte das Corujas de antes, o grupo encontra um esconderijo de armas de metal escuro, que a Corte das Corujas estava armazenando. O grupo usa as armas para enfrentar o vilão e suas criaturas. E depois de derrotar o Senhor Frio, Oliver encontra outras das cartas do Batman Querry, como a do Charada. Voltando para outra treta desse arco, o Damian Wayne do mal, infelizmente,
converteu os membros dos Jovens Titãs e do Esquadrão Suicida, e junto com eles e os outros Robins, arma um plano de distribuir mais cartas do Batman que ri por aí. É hora de entrar em mais um cenário bizarro, e dessa vez é tipo um deserto daqueles gigantes lá do Mad Max. Eles estão usando um ônibus escolar como veículo, todo detonado, à lá filme do Mad Max, e perseguidos por uma horda de morcegos humanos. O Arqueiro Verde diz que eles vão morrer. Isso parece ser verdade, pois é a Arlequina que está dirigindo, e ela tenta atravessar um penhasco, e claro que não dá certo. Contudo, na caída, o veículo magicamente para. Eles, na verdade, foram pegos pelas plantas da Era Venenosa, que os recepciona em seu reino, segundo ela. A Arlequina tenta falar com ela, afinal, elas são amigas e íntimas. Mas a influência do metal do Batman que ri é mais forte. Hera diz que aproveitará essa chance para expandir o seu reino verde. Contudo, nessa hora, a Estelar chega no local e diz que vai queimar tudo ali. O Asa Noturna ele fica chocado quando vê essa transformação da Kory. Mas depois, conversando com a Arlequina, eles decidem sair dali para tentar completar essa bendita missão. Mesmo conseguindo sair de fininho, o grupo dá de cara com as versões do mal do Esquadrão Suicida e dos Jovens Titãs. Agora é a vez do Damian ficar chocado, pois ele vê que perdeu seu time. A versão do mal do Robin chega falando que ele tem um segredo para contar sobre o Batman. Nessa hora, o Arqueiro Verde faz uma boa observação, e até bastante jocosa. Ok, um esquadrão suicida do mal. Qual que é a diferença mesmo? A Hera vê suas plantas serem feridas e fica a pé da vida. Para evitar mais lutas, ela dá cobertura para o nosso grupo de heróis fugir. O Damian do Mal, mesmo assim, vai atrás deles, dizendo que o Asa também sabe o que aconteceu com Batman. E aí que chega a hora do crocodilo brilhar. Aqui tem coragem. Ele peita aquele Damian Robin do mal e diz pro restante sair dali e salvar Gotham. Olha só esse crocodilo, hein? Quem diria que ia virar um herói tão valoroso? O destino do Croc é incerto, mas eles conseguem tempo para escapar. O Asa Noturna, nesse meio tempo, tem visões sobre este Damian do mal. Ele é de uma terra onde este Robin foi consumido pela escuridão, assim como seu Batman. Nessa mesma visão, ele vê o nosso Batman afundando no metal escuro do Batman que ri. Isso lá no multiverso sombrio. O Dick então encontra o Damian e relata isso, falando que talvez o Bruce esteja morto. O Damian se nega a ouvir isso, e temos um momento bonito dos dois. Depois, aquela esfera que o Dick estava perseguindo leva eles até a presença do Mr. Terrific. E aí o Mr. Terrific tem aquele momento lá de explicação para dizer o que diabos está acontecendo em Gotham. Essas esferas de vigilância eram do herói, e o Batman havia deixado o trabalho de investigar essas cartas do multiverso sombrio ao Mr. Terrific. O morcegão ficou sabendo que o Batman que ri havia deixado essas cartas a alguns vilões da cidade, para eles modificarem Gotham como queiram. À medida que o grupo chega perto do centro do labirinto, o Dick tem uma nova visão. Ele vê uma super máquina com os Titãs e o Esquadrão Suicida presos nela. O Asa avisa a todos que ele já sacou o plano, e aquela máquina irá usar a energia daquelas equipes para destruir tudo. Eles então finalmente encontram essa super máquina, mas parece já ser tarde porque ela está andando pela cidade. Quando eles caminham em direção a ela, a versão do mal do Damian para diante dele. Ele diz que é hora dos dois finalmente conversarem. No topo da máquina tem uma visão bizarra do Bane sentadinho e dizendo que é a hora do show. A Arlequina tenta destruir a máquina na força bruta, mas o Mr. Terrific fala que se ela fizer isso, pode matar os membros das duas equipes que estão ligados na máquina. É então que uma voz chama a Arlequina e diz que esta terra talvez seja a favorita dele. E é o Batman que ri. E ele tem um carro customizado? É, gente, eu acho que agora a gente chegou no ápice da popularidade do Batman que ri. E foi nessa época, porque quando o personagem ganha um carro customizado, é porque o cara tá no auge da fama. Foi assim, por exemplo, com o Coringa, quando ele ganhou o seu Coringa móvel, né? E, cara, chega esse Batman que ri, então, no seu Batman que ri móvel, soltando fogo, com direito a um Robin canibal no capô. E ele tem preso no seu carro a pobre Ravena.
Ela diz para todos fugirem e que esse Batman é feito só de medo. O Batman que ri sai do seu carro tunado e solta um chaveco na Arlequina, e quando ela estava distraída, alguns dos seus Robins a capturam. Voltando para a luta dos Damians, o Arqueiro Verde chega próximo e tenta disparar uma flecha feita com metal do Multiverso Sombrio. Contudo, esse maldito Damian do Mal é rápido e ele coloca sua contraparte na frente, o acertando. O Oliver fica desolado. Esse Damian do Mal tenta passar uma conversinha de que o Batman que ri é um verdadeiro Cavaleiro das Trevas e ele nunca se sentiu tão amado, e convida o Damian a ficar do seu lado. Vem cá, você acha que o Robin vai cair nesse papinho? Aqui é Robin Damian Wayne, aqui tem experiência. O Damian aproveita esse momento que sua versão do mal está distraída e usa a flecha que está cravada nele para acertar o vilão que está atrás dele. Um som grande de explosão de energia acontece enquanto esse Damian do mal desaparece. Nesse momento, o Batman que ri encara os heróis e diz o que as cartas que ele distribuiu antes pode fazer. Então uma nova explosão aparece, e então pode-se ver todas aquelas versões do mal do Batman reunidas, e com o Cyborg desacordado em seus braços. Eis que uma outra aparição acontece, o Senhor Destino. Ele fala para as criaturas do Multiverso Sombrio saírem dali, e então ele teleporta o restante dos heróis para sua torre. O Damian diz que eles falharam miseravelmente, não conseguiram salvar Gotham e nem achar o Batman. Contudo, o Senhor Destino diz que algo mais importante espera eles na frente. E o Arqueiro Verde revela também que agora eles sabem como ferir essas criaturas do mal, mostrando a flecha de metal sombrio que ele usou antes. E esse então foi o arco da resistência de Gotham durante a saga Metal e que a gente esqueceu de fazer na época. Mas aí, o que vocês acharam dela? Gostaram lá do Batman que ri móvel? E se gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu bate-joinha, e se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Valeu mesmo, gente. Tchau, tchau.